Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Penúltimo jogo antes do futebol brasileiro realmente começar a sua temporada. É sobre o Fla-Flu de hoje, 9h30 da noite no Maracanã, esse vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Fla-Flu entra em campo nessa quarta-feira, 21h30, no Maracanã, para o primeiro jogo da grande decisão do pequeno Campeonato Carioca. O Fluminense não deve ter muitos problemas para colocar o time em campo. Já o Flamengo tem um grandíssimo desfalque, que é o Bruno Henrique, o artilheiro dos clássicos, que marca gol no Vasco toda hora, que marca gol no Botafogo toda hora. Está fora, sentiu um problema muscular no jogo contra o Vasco no último sábado e não enfrenta o Fluminense hoje. Mas não dá para comemorar. Não dá para comemorar porque o seu reserva é o Luiz Araújo, que também é um grande jogador, fez um golaço contra o Vasco. Aliás, o Flamengo é o seguinte, ele tem dois grandes jogadores para cada posição. A questão financeira do Flamengo permite que o Flamengo tenha essa condição hoje. Então é um time que tem um bom goleiro, tem dois laterais ok, né? Tem o Léo Ortiz, que é um grandíssimo zagueiro, o Léo Pereira, que acaba compondo bem essa zaga com o Léo Ortiz, um meio-campo muito bom, né? Com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, e o ataque vem com Plata, que se movimenta para tudo quanto é lado e muitas vezes confunde a defesa, e hoje o Luiz Araújo. E sem contar que o Flamengo está sem o Pedro, né? Sem o Bruno Henrique, sem o Everton Cebolinha, então o Flamengo tem um grandíssimo elenco. Mas o Fluminense também tem um bom elenco, um muito bom elenco e um time capaz de bater de frente. Aliás, a única derrota do time do Felipe Luiz até agora foi contra o Fluminense naquele show do Paulo Henrique Ganso no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Fluminense ganhou por 2-0. Para esse jogo, o Mano Menezes deve levar a campo o time que ele considera o principal, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e Fuentes, Otávio, Martinelli e Arias, Serna, Cano e Canóbio. Óbvio que eu digo que ele considera titular com a ausência do Ganso. Quando o Ganso voltar, né, o Serna vai para o banco, o Arias vai para a posição dele pelo lado direito e o Maestro entra na sua posição para municiar todo mundo para fazer um monte de gol. É importante que o Fluminense saiba que ele vai precisar correr mais que o Flamengo. Tecnicamente o Flamengo é melhor, o favoritismo é ligeiramente para o Flamengo, eu diria um 55-45 para a decisão como um todo. Mas um 55-45 é completamente diferente do que era o Vasco e Flamengo, né, que para mim era um 80-20 para o Flamengo, e foi. Mas contra o Fluminense não, o Fluminense no turno, né, na Taça Guanabara, empatou com o Flamengo em 0-0, aliás num joguinho meio chatinho, mas que teve igualdade de ações entre Flamengo e Fluminense. O jogo vai ser extremamente difícil. O Flamengo tem uma construção de saída de bola excepcional, enquanto o Fluminense, graças ao pseudo-técnico Mano Menezes, só sai na bola longa. É só chutão e chuveirinho, a menos quando os jogadores resolvem não obedecer Mano Menezes e aí jogam o que jogaram em 2023. E aí acontece, por exemplo, o 8-0 contra o Águia de Marabá, que não é referência para o jogo de hoje, obviamente, nem o 4-0 no Volta Redonda é referência para o jogo de hoje, mas o Fluminense jogou bola nesses dois jogos e ganhou esses dois jogos, fazendo 12 gols em 2 partidas. Então o Fluminense tem a chance hoje, é mano de campo, mas os 2 jogos serão no Maracanã, isso pouco importa, né? O Fluminense tem a chance de vencer esse primeiro jogo e abrir uma vantagem para o jogo do próximo sábado, né? Sim, inventaram decisão de Carioca no sábado, né? Na história do confronto, o Fluminense e Flamengo jogaram 453 vezes, então nós teremos o Fla-Flu 4-5-4 nessa noite, com 142 vitórias do Fluminense, 146 empates e 165 vitórias do Flamengo. O Fluminense fez 589 gols e sofreu 648, é um aproveitamento de 42,09%. Os últimos 12 jogos entre Flamengo e Fluminense
O Flamengo tem vantagem. O Flamengo venceu 5, perdão. O Fluminense venceu 2 e foram 5 empates. Num projeto mais longo, tem um grande equilíbrio, com 8 vitórias para o Fluminense, 6 empates e 6 vitórias do Flamengo. Retrospecto não ganha jogo, tá? Mas o Fluminense é o único time do Rio de Janeiro que complica a vida do Flamengo. Tá? Então é bom o Fluminense lembrar disso, é bom o Mano Menezes, se souber dar preleção, lembrar disso, ou o Mário Bittencourt entrar com a fanfarronice dele e lembrar disso, para que a gente possa entrar pilhado e vencer o Flamengo no jogo de hoje. É muito importante. Ah, Alexandre, mas em 2023 a gente perdeu por 2-0 e depois ganhou de 4-1. Sim, em 2023, por exemplo, a gente tinha o Marcelo, a gente tinha o Diniz, a gente tinha o André, a gente tinha o Nino. Hoje a gente não tem. Hoje, infelizmente, a gente também não tem técnico. Então, se perder o jogo de hoje, dificilmente Mano Menezes vai conseguir fazer com que o Fluminense reverta, porque ele não consegue fazer a leitura do jogo. Então, os jogadores têm que jogar para além daquilo que o Mano falar, esquecer muita coisa do que ele fala, porque aí sim, o Fluminense vai ter grandes chances de ganhar do Flamengo hoje à noite no Maracanã. Bom, não sei se ainda tem ingresso à venda, mas se tiver, lugar de tricolor nessa quarta-feira à noite é no Maracanã, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, empurrando o Fluminense rumo ao 34º título carioca. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.